Vamos lá. Romanos capítulo 7, verso 12. 12 não, perdão, gente, verso 15. Porque nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós não somos tão bons quanto pensamos que somos, né? O homem ele tem uma natureza má. A natureza do homem ela é perversa. Todos nós temos o mal dentro de nós. Platão, um dos grandes pensadores gregos, ele já dizia na filosofia, se você estudar sobre Platão, ele falava muito da vida no espírito, ímpio. Platão viveu antes de Cristo. E ele dizia que nós temos dois homens, duas pessoas dentro de nós. E muita gente não conseguia entender o que Platão queria dizer. E Paulo traz essa revelação aqui, que todos nós temos duas naturezas dentro de nós. Mesmo que você não creia, mesmo que você não acredite, mesmo que você rejeite essa condição, cada um de nós tem duas naturezas. Essas naturezas elas são vivas dentro de nós. Quando Deus criou o homem de uma maneira perfeita, mas Adão caiu. Entenda bem, a Eva foi enganada, mas Adão caiu por livre e espontânea vontade. Ele decidiu comer do fruto por influência da sua mulher. Então, quando Adão cai, nós que nascemos em Adão, caímos também. Temos essa mesma natureza caída, deformada. O que é a queda? O que é essa questão dessa segunda natureza dentro do homem? Se Deus nos criou de uma maneira perfeita, e dentro dessa maneira perfeita que Deus nos criou, Ele nos capacitou para se relacionar-se conosco todos os dias. A Bíblia fala que na viração do dia, ou às 6 horas dentro do nosso horário, o horário da Bíblia fala da 12ª hora do dia, o início do dia, o fim do dia, do início para a noite, Deus ia até o jardim para se relacionar com o homem. Depois da queda isso não foi mais possível, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando nós caímos, nós herdamos uma natureza maligna, complicada, carnal, propensa pelo pecado, apaixonada pelo pecado. A nossa natureza perversa, ela é apaixonada pelo pecado. E você não imagina o nível de negridão ou de podridão que pode chegar um ser humano por causa dessa natureza. Você não imagina o nível de perversidade humana que as pessoas podem chegar por causa do poder dessa natureza. E essa natureza ela está dentro de cada um de nós. É lógico que dentro da educação que você tem, da família que você tem, tudo isso pode ser trabalhado para que você seja um bom cidadão. Mas a natureza perversa ela continua lá, dentro, muitas vezes quietinha, mas ela está lá. Mas a Bíblia fala de uma outra natureza. Agora essa natureza, ela não é humana, ela não é herdada humanamente, ela não está dentro de nós. Nós recebemos essa natureza a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus. Quando você reconhece Jesus como o Senhor da tua vida, a Bíblia diz que você recebe uma
nova natureza em Cristo. É esta nova natureza que Deus age, é essa nova natureza que Deus manifesta. É esta nova natureza que tem sede da palavra. É esta nova natureza que adora. É esta nova natureza que é generosa. É esta nova natureza que não tem nenhuma dificuldade de buscar o Senhor. Mas se eu tenho uma natureza nova, herdada em Cristo, e eu tenho uma natureza velha, herdada em Adão, eu tenho um problema, porque eu tenho duas naturezas dentro de mim, brigando para assumir o governo. Brigando para assumir a minha condição, brigando para assumir a minha mente, brigando para tomar, querido, conta daquilo que eu sou na essência de humano. Que nós somos corpo, alma e espírito. Alguns dizem que nós somos um corpo, que temos uma alma e um espírito. Isso não é verdade. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que possui uma alma e que mora num corpo. Agora esse corpo ele é provisório. Chegou o tempo dele, acabou. Todos os dias você passa ali frente ao cemitério e tem um velório, alguém já foi. Acabou o tempo, acabou o prazo de validade. Isso não tem idade, querido. Se você for no cemitério e verificar a idade das pessoas que morrem, você vai se surpreender que a maioria das pessoas que morrem tem entre 18 e 30 anos. Estou certo, Vanderlei? Vanderlei sabe disso. Por causa da criminalidade. A maior parte das pessoas que morrem está entre 18 e 30 anos de idade. Então não tem idade para ser ceifado, não tem idade para morrer. A vida é um sopro, a qualquer momento nós podemos morrer. A qualquer momento nós podemos ser desligados daqui. Agora o espírito ele é eterno, o corpo acaba, isso aqui vira pó, isso aqui apodrece. A nossa alma é todo o nosso intelecto, toda a nossa inteligência, toda a nossa condição viva humana, ela é a alma, mas ela está atrelada ao espírito. A alma é imortal, o espírito é eterno. Agora esse corpo acaba, querido. Agora o grande problema dessa natureza perversa que tem dentro de mim e de você, ela nunca morre. O nosso maior problema, o maior problema da igreja, do crente em si, é querer moldar essa natureza à palavra. Não tem jeito, queridos. Essa velha natureza só existe uma condição para ela. Que condição? Paulo fala, a cruz. Tem que crucificar ela, tem que pregar ela todo dia, tem que renunciar à carne todo dia. Jejum, a melhor maneira de você matar a tua carne é você jejuar. A melhor maneira de você dizer não para a tua carne é você entrar num processo de jejum. A melhor maneira de você dizer não para a tua carne é entrar num processo de mergulhar na palavra e deixar a palavra mudar você, moldar você, transformar você e condicionar você a viver dentro da condição de nova criatura. Que a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós temos uma nova condição e dentro dessa nova condição nós podemos frutificar. Nós podemos dar frutos. Nós podemos funcionar no reino de Deus. O grande problema é quando eu não dou a devida atenção para essa nova natureza. E essa nova natureza, queridos, é ali que Deus age. Por que Jesus falou para os discípulos, olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que eu como, que eu preciso comer, que vocês não conhecem. Quando Jesus estava naquele poço com aquela mulher samaritana, ele fala, mulher, da água que eu lhe der, se você beber da água que eu lhe der, você jamais voltará a ter sede. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é do Espírito. Importa-vos nascer de novo, e quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só existe uma forma de você frutificar no reino, é através do novo nascimento, é através da tua nova condição, é através dessa nova natureza, que ela é construída em nós através da palavra. O grande problema é que quando nós viemos para o Evangelho, né, a mensagem do novo nascimento, muitas vezes ela não entra como deveria entrar no coração das pessoas. Até porque é ensinado que você entrega o teu coração para Jesus, confessa a Ele como teu Salvador e está tudo certo. Você está salvo, não é assim que nós aprendemos? Se você vê a maioria dos apelos, é isso que se coloca no coração das pessoas. E não existe nenhuma base, nenhum fundamento bíblico das pessoas confessarem Jesus como Salvador. A Bíblia diz de confessar Jesus como Senhor, se com teu coração creres, e com tua boca confessares Jesus como
Senhor, serás salvo. Jesus se torna dono. Amados, alguém que é dono manda. Alguém que é dono tem o controle. Alguém que é dono coordena. O grande problema é que a maioria das pessoas entrega o coração para Jesus, mas decide viver a sua própria vida. E quando você se rende para Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus e confessa Jesus como o Senhor da tua vida, tudo muda. Porque agora aquela velha natureza que ainda está dentro de você, ela não pode te governar mais. É quando a pessoa tem um encontro com Jesus e aí aquele começa aquela sede, ela tem vontade de ler a palavra, e assim não é. Eu lembro que quando eu me converti, eu li a Bíblia toda, eu acho que em 6 ou 7 meses. A sede de conhecer Deus, a sede de conhecer a palavra, e você mergulhar, porque você queria conhecer Deus. Isso faz parte da nova natureza. A nossa nova natureza, que herdamos em Cristo, ela nos dá sede de Deus, ela nos dá sede da palavra, ela tem saudade dos céus, ela tem saudade de Deus, ela necessita de Deus, ela necessita da palavra. Mas nós começamos a ver, depois de alguns dias, que a velha natureza está mais viva do que nunca. É assim ou não é? Você ali é liberto dos vícios, de repente você, algum tempo depois, você começa a ter aqueles mesmos desejos, aquelas mesmas paixões. Eu lembro quando eu entreguei meu coração, minha vida para Jesus, eu fumava. E depois que eu me converti, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Com 19 anos, comecei a fumar com 7, 8 anos de idade. Aprendi em casa, tá? Com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe fumavam, comecei a fumar também. Eu, meu irmão, começamos a fumar com 7, 8 anos de idade, porque meus pais fumavam. Fumamos escondido até os 13, 14 anos. Depois, quando eles descobriram, não tinha mais jeito. Eu só pude largar o cigarro o dia que eu conheci Jesus como Senhor da minha vida. Mas eu já contei esse testemunho aqui, acho que mais de 20 anos depois, uns 25 anos depois, eu levantei de manhã, peguei o trem para São Paulo, muito cedinho, tomei um cafezinho, não comi nada. Aí, quando eu chego na estação, eu dou de cara com alguém fumando. Ô, vontade que deu, gente. 25 anos depois, mas bateu um desespero para fumar que você não faz ideia. Eu lembrei de cada tragada que eu dava. Pensa numa alma que gritou, pensa num corpo que desejou. Eu falei, Jesus, se eu pôr a boca num trem desse, eu sou muito descarado, eu sou muito sem vergonha. Naquela hora eu gritei, naquela hora eu repreendi, naquela hora eu amarrei. A vontade passou? Não. Mas eu decidi não fumar. O que move essa velha natureza da tua nova natureza é que você precisa decidir quem você vai alimentar. É você que vai decidir quem você vai sustentar, porque Deus vai permitir determinadas coisas na sua vida, porque você precisa encarar o demônio. O demônio, quer dizer, aqui a situação, você precisa encarar as suas fraquezas, você precisa encarar os teus problemas, você precisa encarar as suas dificuldades. E você vai vencer essas dificuldades justamente quando você entende que você tem uma nova natureza construída dentro de você. E que é essa nova natureza que vai dar todas as condições de você viver uma vida sem pecado. Não sem pecar, sem pecado. Vai te dar condições de você viver uma vida apaixonada pela palavra, apaixonada pela verdade. Vai dar condições de você de viver uma vida, fazer o caminho de volta todas as vezes que for necessário. Você não vai ter dificuldade de fazer. O grande problema é que quando eu olho para a minha velha natureza, eu acho que ela ainda faz parte de mim. O crente precisa entender que essa velha natureza não tem mais nada a ver com você. Apesar dela estar aí. Está dentro de você. Você chega em casa, muitas vezes do trabalho, cansado. A tua carne velha, a tua alma velha, quer mais é sentar no sofá, ver um programa e ali descansar. Mas algo dentro de você diz que você precisa tirar um tempo com a palavra. Que você precisa, os músicos aí, precisa adorar. Você precisa tirar um tempinho a sós com Deus. É assim ou não é? Quantas vezes eu vim do trabalho, trem cansado à noite, me trancava no meu quarto. Amados, e quantas vezes eu não dormi, ajoelhado, orando, dormi com a palavra. Mas eu ficava ali, e a carne gritando, vai dormir, você levanta cedo da manhã, vai ver uma televisão, vai sair um pouquinho, vai curtir a vida. Mas tinha uma nova natureza dentro de mim que gritava, não, passa tempo com a palavra.
Passa tempo a sós com Deus. Tira um tempo somente você e Ele. Amados, essa guerra ela é real, ela existe. Quer ver? Abra lá em Gálatas, capítulo 5. Depois volta para Romanos aí. Essa velha natureza, amados, nunca vai sair de dentro de nós. É isso que nós precisamos entender. A paixão pelo pecado sempre vai arder dentro de nós. O desejo pelo pecado sempre vai bater a nossa porta. A lascívia sempre vai procurar abrir os nossos olhos. Essa velha natureza, ela está viva dentro de nós, ela é real, ela existe. Para orar para Deus fechar os meus olhos para o pecado, esquece, isso nunca vai acontecer. Fechar os olhos para o pecado é uma decisão que você precisa ter, alimentando a tua nova natureza, alimentando a tua nova condição em Cristo, alimentando a tua nova posição em Cristo. É decidindo andar na palavra, é decidindo andar na verdade, é decidindo andar na tua nova condição herdada na cruz. É isso que vai fazer você funcionar, é isso que vai fazer as coisas darem certo. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem é livre aqui? Eu sou livre para pecar, e eu sou livre para não pecar. Eu sou livre para ser religioso, mas eu sou livre para andar na liberdade da palavra e funcionar no reino de Deus dentro dessa liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ainda Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O exemplo que eu dei de cigarro, podia fumar se eu quisesse? Podia, ué. Quem me impede? É proibido fumar? Não. Por que nós não fumamos? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que faz mal, você precisa abominar, é vício. Vício não tem nada a ver com nós, vício não tem nada a ver com quem nasceu de novo, vício não tem nada a ver com quem teve uma experiência real com Jesus, vício é obra da carne, e a Bíblia diz que nós crucificamos todas as obras da carne em Cristo Jesus, ou seja, Jesus morreu por cada uma delas, e Jesus nos vai socorrer em cada uma delas, nas nossas fraquezas, mas tudo é uma decisão na nossa vida, querido. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, é uma condição. Eu sou livre, mas eu decido agradar a Deus. Eu sou livre para viver na minha velha natureza, mas também sou livre para andar na minha nova natureza. E se é a minha nova natureza que agrada o Senhor, é nela que eu vou andar, é nela que eu vou viver, é nela que eu vou funcionar, porque nela as coisas dão certo. Aí Paulo continua aqui, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Tem gente que usa esse texto aqui para falar de religiosidade, não tem nada a ver. Se você ler todo o texto, todo o contexto, você vai ver que está falando de carne e de espírito, de andar na carne ou de andar no espírito, de praticar as obras da carne ou de frutificar nos frutos do Espírito. Não tem nada a ver com religiosidade. Eu sou livre, então eu sou livre para fazer um monte de besteira. Não, queridos, que fala de uma guerra. O texto está falando de uma condição, de uma guerra que todos nós vivemos no nosso dia a dia. Ou aqui, ninguém peca. Ninguém precisa todo dia, quando entrar na presença de Deus, fazer uma limpeza. Não, Pai, me perdoa. Deus, eu falei besteira hoje. Pai, eu acabei ouvindo ali uma piada infame que eu não devia ouvir. Senhor, eu dei mau testemunho no meu trabalho, dei mau testemunho na escola. Senhor, teve um programa ali na televisão que não deveria ver, acabei vendo. Todos nós, queridos. Então é essa limpeza diária. E quando você faz essa limpeza diária, o que você faz? Você treina o teu espírito. A partir do momento que eu confesso um pecado, eu sou imunizado. Como é que funciona uma vacina? Quem é enfermeira aqui? Genier, né? Tem mais enfermeiras aqui? O que é uma vacina? É o próprio vírus injetado no corpo da pessoa para gerar anticorpos. Quando você confessa um pecado, você gera anticorpos na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Salmo 32.
Quem encobre as suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, porque a partir do momento que eu me exponho, a partir do momento que eu exponho, eu me imunizo. A partir do momento que eu confesso uma palavra errada, essa palavra, quando ela for dita, opa, estou imunizado. O Espírito tem liberdade de ministrar no teu coração. Está vendo besteira na TV, na internet? Confessou, imunizou, queridos. Se continuou, tem alguma coisa de errado. Porque a confissão funciona como imunização. A tua nova natureza imuniza você contra o pecado. A tua nova natureza condiciona você a viver longe do pecado. A tua nova natureza condiciona você a viver em vitória dia a dia. Pastor, eu não vou pecar mais. Não, não é isso. Você vai vencer, querido. Dia a dia. A partir do momento que você entende a tua nova condição que você foi chamado para viver. É isso que o texto diz aqui. Aí lá no verso 16, Paulo fala: vivam no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. É aí que a coisa pega, né? Paulo fala, lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Depois, se você puder ler o capítulo 5, 6, 7, 8, leia. Ele fala do mesmo assunto, capítulo 5, 6, 7, 8. Nós estamos vendo 7 aqui. Paulo fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem vive na carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque a vida no Espírito, ela proporciona uma nova condição. Aí olha, o que é contrário à carne, verso 17, né? Que a carne, verso 16, perdão. Vivam no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, verso 17 agora. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha os dois homens dentro de nós. Olha as duas naturezas dentro de nós. Essas duas naturezas, a velha e a nova, sempre tentando ocupar espaço. Ou seja, apesar da tua nova condição em Cristo, apesar de toda a condição que você tem para vencer o pecado e para viver longe dele, a tua velha natureza nunca vai desistir de você. A tua velha natureza nunca vai, querido, se conformar com a perda do governo. Eu me converti com 19 anos de idade. 19 anos longe de Deus. São 19 anos, é uma vida incomum, né? Aí você se entrega para Jesus, você divorcia. Você rompeu. Você acha que ela vai deixar assim barato? Ela vai querer pensão. Ela vai querer metade daquilo que vocês construíram juntos. Nada mais justo. Você imagina um camarada que se converte com 30, 40 anos de idade, 40 anos de vida em comum. A velha natureza fala, não é bem assim não. Nós temos uma vida em comum. Ó, construímos uma vida junto, temos filhos. Quem está entendendo? Ou seja, ela não vai desistir de você, ela sempre vai querer a parte dela, o quinhão dela. O que eu preciso entender, querido, que aqueles que estão em Cristo Jesus, no 8:1, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É uma decisão. É uma decisão de andar numa nova natureza. É uma decisão de andar, de ser nova criatura. É uma decisão de ser livre. É uma decisão de não deixar mais a carne escravizar. É uma decisão de abrir mão de algo que foi destrutivo. É a decisão de abrir mão de algo que nos estava levando para o inferno. Mas eu disse que Deus fez cair em Jesus a iniquidade de nós todos. Toda a culpa foi colocada ali. Toda a culpa foi assentada na cruz em Jesus. Então hoje nós somos livres. Essa liberdade que você precisamos entender, querido. Que precisamos aprender a viver nela. Andar na verdade, viver na verdade. Pastor, mas a minha nova natureza, ela funciona, ela dá certo. Abra lá a primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Olha o que Pedro fala aqui, ó. Essa nova natureza, ela é gerada pela palavra, mas ela também é construída pela palavra.
Você precisa se alimentar, querido. No capítulo 2, Pedro fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam. Esse leite é a palavra. O grande problema da maioria dos crentes que não amadurecem, que não vivenciam, que não prosperam na fé, é porque eles não se alimentam da palavra, eles não se alimentam de Deus, eles não têm tempo a sós com Deus. Eles passam literalmente a vida alimentando a carne, alimentando essa natureza que por direito, né? Porque toda vez que você alimenta ela, você está concedendo direito a ela, você está concedendo autoridade para ela. Aí Pedro fala o seguinte, no verso 22, capítulo 1, verso 22, primeira epístola: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Por que Pedro fala alma aqui? Porque a alma é meu intelecto, o centro das minhas emoções. As minhas decisões estão aqui. Toda decisão de pecar ou não pecar está na tua alma. Toda decisão de fazer o certo ou errado está na tua alma. Antes de entrar no espírito, passa pela alma. A alma ali decide. Então Pedro fala de uma purificação da alma pela vossa obediência à verdade. Fala comigo, obediência à verdade. É fácil? Não é. É simples? Muito simples. Não é fácil, mas é simples. É simples apesar de não ser fácil. Porque tudo isso está condicionado dentro das minhas duas naturezas que eu tenho. Uma natureza morta, condenada à morte, que está apodrecendo cada vez mais, mas uma nova natureza que precisa ser alimentada em Cristo. E essa nova natureza era alimentada pela obediência à verdade. Aí Pedro continua: tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanente. A semente velha, a corruptível, ela se corrompe. A tua natureza velha, ela se corrompe cada dia. Ou seja, cada dia mais a coisa se torna pior. Não espere melhora na tua velha natureza, que ela não vai melhorar. Eu vou fechar os meus olhos para o pecado, esquece. Nós sempre vamos ser apaixonados pelo pecado, sempre vamos desejar o pecado. A nossa velha natureza ama pecar. Mas Paulo fala de uma outra semente incorruptível. Essa semente não se corrompe, essa semente não é corruptível pelo pecado, ela é totalmente incorruptível. Mas essa semente ela só frutifica através da palavra, através da verdade. É a verdade construída em mim e você dia a dia, hora após hora. É essa verdade construída em nós dia a dia, queridos, que nos vai fazer funcionar e nos livrar da corrupção diária. Aí Pedro continua: Deus, a qual vive, é permanente, pois toda a carne é como erva. Toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, Pedro compara que a nossa carne é um arbusto, né? Uma pequena árvore. Cortou, ela seca. Parou de alimentar, ela seca. Pega uma flor que necessita de sol e põe na sombra, o que acontece? O que acontece? Quem gosta de flor aqui cuida. Ela morre. Pega uma flor que precisa de sombra e coloca ela no sol. Ela morre. Se a glória é a flor, a hora que a árvore secar, a flor cai, seca e murcha também. Ou seja, tudo que você constrói na carne vai morrer. Vai acabar. Tudo que você constrói dentro da tua velha natureza não vai funcionar. Ela pode brilhar por um tempo, ela pode funcionar por um tempo, mas a hora que murchar a relva, até aquilo que foi adquirido, ela seca. A tua nova natureza, queridos, ela é totalmente
acessível à palavra. A velha natureza, ela tem dificuldade de ser ensinada, de ser pastoreada. Pastor Gerson, Campo Grande, que faleceu, ele criou ovelhas, né? E ele fala que tinha as ovelhas e os bodes. Ele dava um exemplo legal. Ele fala, bode é complicado porque bode sempre vai vir para cima de você. Fica de costa para um bode, ele vem para cima de você. Eu lembro, eu era criança, meu avô criava bodes, e ele ensinava a gente, os netos, a criançada, tinha um monte, a ficar longe dos bodes, porque os bodes eram agressivos. Entrava alguém dentro do coisa, vinham para cima mesmo, bode é agressivo. Então, tem bode dentro da igreja, está cheio. De gente que nunca vai ser ensinável. De gente que a palavra de Deus nunca vai entrar, nunca vai ser pastoreada. É o caso do bode. Bode literalmente é só na borracha. Não obedece, pensa num animal teimoso. Coisa mais rara é ter um bode manso. Normalmente quem cria bode é só na borracha para ele obedecer. Agora, ele falava de ovelha, né? O que é ovelha? Ovelha é aquele animal dócil, que ouve o pastor, que é pastoreada, né? Tem a ovelha negra, um ditado, aquela ovelha rebelde que sempre tem no meio. Mas é interessante que a ovelha rebelde tem uma solução na palavra para ela. Então, quando a nova natureza, ela é totalmente ensinável, moldável pela palavra, moldável pela justiça de Deus, ela é confrontável. Então, o que o pastor faz com a ovelha rebelde? Ele quebra a perna dela. Porque quebrou a perna dela, ela não consegue sair do lugar, ela não consegue se mexer. Ela é obrigada a ficar pertinho do pastor. Até para se comover, o pastor precisa ajudar ela. E o que acontece quando a perna dela sara? Ela ama o pastor que cuidou da perna dela, que cuidou da filha dela, não que quebrou a perna dela. Mas precisou quebrar a perna dela. Então, mesmo a ovelha rebelde, aquela ovelha ensinável, tratável pela palavra, ela é confrontável. Gente, a maioria das pessoas hoje não são confrontáveis. Você não imagina o nível a gente conversa com os pastores, querido. A gente vive, a gente pastoreia. A dificuldade que a gente tem de pastorear algumas pessoas. Literalmente, as pessoas não são pastoreadas. A boa parte das pessoas hoje, elas não aceitam serem pastoreadas. Elas se tornaram donas de si. Aí onde entram as ovelhas, né? Então a ovelha fica velha, ela vira ovelha. Ela sabe tudo. Ela manja tudo. Ela não precisa de pastor. Ela não precisa de orientação. Ela é contra tudo. Ela critica tudo porque virou ovelha. Ela não é mais pastoreável. Ela tem tanta bagagem na vida dela, mesmo que não funcione, né? Mas ela virou, então, já falava da ovelha. Daquela pessoa que é literalmente, ele usava essa expressão, é um traste dentro da igreja. Virou ovelha, não é mais pastoreável. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A nova natureza, ela é 100% pastoreável e maleável. A nova natureza, mesmo que se quebrar a perna dela, se quebra, mas ela vai aceitar ser pastoreada. Então a nova natureza, ela estabelece uma condição de vida dentro de nós, uma condição de vida dentro da igreja. E hoje, que da dificuldade que existe dentro da igreja, você não imagina. Eu estou contextualizando a igreja de uma maneira geral, de uma forma geral. Porque o pastoreio não vai mudar. Até Jesus voltar, o pastoreio não vai mudar. Existem rebanhos e existem pastores. Eu não estou falando de títulos aqui, eu estou falando de chamado. Em nome de Jesus, aqui não vai ter ovelha não, amém? Não vai ter ovelha aqui, em nome de Jesus, vai ter ovelhas. E nem bode, até porque o bode não fica muito tempo, né? A gente desce a borracha, o cara vai embora rapidinho. Muda de igreja, lá consegue um carguinho e fica lá até arrumar encrenca lá também e assim por diante. Mas a nova natureza, ela estabelece uma condição de serenidade na nossa vida, um lugar onde a verdade funciona, um lugar onde o poder da palavra funciona, o lugar onde o pastoreio funciona, o lugar onde o confronto funciona, o lugar onde a verdade funciona. A nova natureza nos leva, queridos, a funcionar dentro de uma condição de vida, dentro de uma condição de vitória. Quando Deus nos traz para viver dentro dessa nova condição, dessa natureza que nós herdamos nele, que nós herdamos em Cristo,
Esse vai ser sempre o desejo, a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, não imagine ou não pense que a tua velha natureza sossega. Nós passamos ali, vencemos dificuldades, vencemos determinada situação, vencemos determinado pecado. Glória a Deus. Parece que está tudo bem, né? Perdão. Daqui a pouco a velha natureza dá um grito. Olha a velha natureza voltando lá. Olha a velha rebeldia voltando. Olha o desejo pelo vício voltando. Olha o desejo pela imoralidade voltando. Olha o desejo lascivo voltando. Olha a ingratidão voltando. Olha a avareza voltando. A velha natureza sempre vai querer ocupar o espaço dela. E como é que você vence isso, queridos? Voltando lá em Romanos. Aí Paulo fala no 22, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, da minha alma, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, tem uma versão que diz miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Acho que a revista atualizada diz isso. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente eu sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Duas leis que estão dentro de nós. Uma vai me governar. Por que Paulo fala isso aqui? Por que Paulo compara a minha velha natureza a um corpo de morte? Ele usa um exemplo aqui de tortura romana. O Império Romano, para punir alguém, ou para conseguir determinada confissão, ou alguém matava alguém. Qual era a pena de assassinato? Morte. Que morte? Um cadáver era atrelado, era amarrado no corpo dessa pessoa. Você imagina a pessoa ficar amarrada a um cadáver? Nas primeiras horas, tira de letra, né? Só que depois esse cadáver começa a apodrecer. Os bichos começam a comer. Essa pessoa era literalmente comida viva, apodrecia vivo junto com esse cadáver. Então Paulo compara a nossa velha natureza a essa punição romana aqui. Paulo fala da nossa velha natureza como um cadáver amarrado dentro nas nossas costas aqui. Ele está aqui. Para onde você for, você vai carregar ele. Ele está apodrecendo. Não tem o que fazer mais com ele. Mas aí ele fala no 8:1, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O cadáver está aí. Mas nós não precisamos apodrecer junto com ele. O cadáver está aqui, dentro de nós. Mas nós não vamos ser comidos por esse bicho. Esse Paulo fala, nós somos livres. Nós temos uma nova condição. E o que eu preciso para viver dentro dessa nova condição? Alimentar essa nova natureza. Viver dentro dessa nova natureza. Viver de acordo com essa nova natureza. Decidir ser pastoreado pela palavra. Decidir ser pastoreado pela verdade. Decidir que a verdade vai fazer parte da minha vida, apesar de tudo. Essa velha natureza sempre vai gritar, sempre vai querer ocupar o espaço dela. Mas eu decidi viver dentro de uma nova condição em Cristo Jesus. Isso é andar em novidade de vida, queridos. Isso é ser nascido de novo. Isso é ser livre. Isso é viver na plenitude da liberdade de Cristo. Que a maioria das pessoas hoje nas igrejas não conseguem viver. Porque elas são chamadas para vir para a igreja para que os seus problemas sejam solucionados. Não para que elas tenham uma experiência real com Jesus e vivam dentro dessa condição. Evangelho é confronto. Palavra é confronto diário. Reino de Deus é confronto diário. Se eu não aceitar ser confrontado, eu viro ovelha. E se eu viro ovelha, eu corro risco de ir para o inferno, de perder minha salvação. Eu preciso ser flexível ao mover de Deus, ao mover da palavra, a ação da palavra em mim. Eu preciso ser totalmente flexível ao agir de Deus na minha vida,
Para que o Evangelho, para que a verdade funcione em plenitude na minha vida. É fácil? Não é fácil, mas é muito simples. Começa com uma decisão nossa. Andeis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou os desejos da carne. Isso é uma decisão, Gálatas 5:1 que nós lemos. 5:16, perdão. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso é uma decisão, queridos. Vamos tomar essa decisão hoje? Vamos tomar essa decisão hoje? Então fique de pé, querido. Glória a Deus.